Existe uma pergunta que parece simples, mas que quanto mais você pensa, mais ela escorrega entre os dedos. Por que as pessoas têm cores de pele diferentes? Você pode responder, é genética, certo? Mas o que isso significa exatamente? Significa que existe uma raça branca e uma raça negra com patrimônios genéticos separados? Significa que a cor da pele diz algo sobre inteligência, sobre temperamento, sobre capacidade? Durante séculos, isso não é exagero, séculos, a ciência disse que sim. Filósofos de prestígio disseram que sim. Universidades respeitadas disseram que sim. Governos disseram que sim e fizeram leis baseadas nisso. Neste episódio, a gente vai entrar fundo nessa história. Não para ficar com raiva, embora a raiva seja compreensível quando a gente toca nesse assunto, mas para entender algo muito mais importante. Como seres humanos inteligentes, com intenção científica, chegaram a conclusões tão equivocadas. E o que isso nos diz sobre como nós, até hoje, tendemos a interpretar as diferenças que vemos. A questão nunca foi ver diferenças, todos vemos. A questão é, o que concluímos a partir dessas diferenças? Vamos começar pelo básico, mas o básico real, não o básico que a gente acha que sabe. Você sabe por que a pele das pessoas é mais escura perto do Equador e mais clara em regiões mais frias do norte? A resposta é mais elegante do que parece. Existe uma substância no corpo chamada melanina. Essa substância, a melanina, é o que dá cor à pele. E ela tem uma função muito concreta: proteger contra a radiação ultravioleta do Sol. Em regiões tropicais, onde a incidência solar é brutal o ano inteiro, populações que desenvolveram mais melanina sobreviveram melhor, porque tinham menos queimaduras, menos cânceres de pele, menos danos celulares, simples assim. Mas tem um detalhe fascinante aqui. A mesma luz solar que pode causar danos à pele também é essencial para a produção de vitamina D, aquela vitamina que o corpo sintetiza a partir da exposição do sol. E a vitamina D é crucial para o desenvolvimento ósseo. Sem ela, surgem doenças sérias, como o raquitismo. Então, o que acontece quando populações migram para regiões frias com menos sol? A seleção natural, ao longo de milênios, favorece peles mais claras, que absorvem mais luz ultravioleta e conseguem produzir vitamina D, mesmo em condições de sol limitado. Nesse caso, dessas pessoas que foram mais para o norte. A cor da pele não diz quem você é, ela diz onde seus ancestrais sobreviveram. E esse mesmo princípio, adaptação ao ambiente, explica outras diferenças físicas que a gente observa entre populações. Corpos mais lineares, com membros compridos, são mais eficientes para dissipar calor em climas quentes e secos. Por isso são comuns em populações do Saara e das regiões áridas da África. Corpos mais compactos, com dedos mais curtos, perdem calor mais lentamente, por isso são mais comuns em populações árticas. Populações que vivem em grandes altitudes, como nos Andes peruanos, desenvolveram pulmões e caixas torácicas maiores para compensar a menor concentração de oxigênio no ar. Cada uma dessas características é uma resposta, uma solução evolutiva para um problema ambiental específico. E aqui entra um conceito fundamental que muda tudo, o conceito de cline. Cline é o nome técnico para gradação contínua. Imagina que você parte do Equador e caminha em direção ao Polo Norte. A cada quilômetro, a pele das populações locais vai ficando gradativamente mais clara. Não tem um ponto onde do dia para a noite a pele muda de categoria. É um espectro contínuo, é uma gradação. Isso significa que qualquer linha que a gente trace para dividir os seres humanos em grupos é uma decisão humana, não uma descoberta da natureza. A natureza produz sim variação. Somos nós que produzimos categorias supostamente usando essa variação. E essa distinção entre variação e categoria é o coração filosófico do que vamos discutir no episódio de hoje. Então, se as diferenças físicas são reais, mas graduais, e se elas têm uma explicação biológica clara, se elas não formam grupos discretos com fronteiras nítidas, como é que surge a ideia de raça e por que ela foi tão longe?
Existe um salto pequeno, mas é enorme. É o salto de dizer esses dois grupos têm diferenças físicas para dizer essas diferenças físicas revelam diferenças internas, de inteligência, de moralidade e de capacidade. Observar a diferença é um ato neutro. Transformar diferença em essência é uma escolha, e uma escolha com consequências devastadoras. Pensa assim: se eu digo que existem pessoas altas e pessoas baixas, isso é uma observação. Se eu digo que pessoas altas são naturalmente mais inteligentes que pessoas baixas, isso já é uma afirmação sobre essência. Estou dizendo que a altura revela algo interno, fixo e hierárquico. E é exatamente isso que aconteceu com a ideia de raça ao longo dos séculos, só que com muito mais gravidade. A gente já trabalhou isso nos episódios anteriores dessa série sobre raça, tá? Então eu vou dar uma resumida aqui para a gente não perder o fio da meada. Para isso, vamos falar de dois filósofos que provavelmente você respeita e que fizeram esse salto que a gente está falando aqui. O primeiro é Hume, David Hume, o grande empirista escocês do século XVIII. Aquele que questionou a causalidade, que jogou o dogmatismo pela janela. Em um ensaio chamado Sobre os Caracteres Nacionais, Hume insere uma nota de rodapé, e essa nota de rodapé é perturbadora. Ele escreve que suspeita que os negros, e em geral todas as outras espécies de homem, sejam naturalmente inferiores aos brancos. Argumenta que nunca houve uma nação civilizada que não fosse branca. Perceba o que acontece aqui. Hume vê uma diferença histórica, né? Certas nações produziram mais ciência, filosofia e arte em certo período, e conclui que essa diferença é natural, genética e essencial. Ele pula da história para a biologia. Ele pula do contingente, da matéria do que pode e não pode, para o necessário. Do deve ser assim, é natural que seja assim. Qual o segundo filósofo? Immanuel Kant. Kant, o filósofo da dignidade humana universal, aquele que disse que todo ser humano tem valor intrínseco e não deve ser tratado apenas como meio. A gente falou sobre isso quando estávamos falando sobre direitos humanos, sobre dignidade, sobre autonomia. Kant também publicou um ensaio sobre as raças humanas, onde propõe que a humanidade descende de um tronco comum europeu e que as quatro raças que ele identifica, a europeia, a americana, a africana e a asiática, representam diferentes estágios de desenvolvimento com diferentes capacidades inatas. Agora você pode estar pensando, mas isso é absurdo. Como pessoas tão inteligentes chegaram a conclusões tão equivocadas? E é exatamente essa a pergunta certa. Porque a resposta nos diz algo muito importante sobre como o conhecimento funciona. Hume e Kant não inventaram as conclusões do nada. Eles partiram do que viam ao redor deles, uma Europa em expansão colonial, com enormes desigualdades de poder entre diferentes povos, e buscaram uma explicação. O problema é que a explicação que encontraram confirmou o que a estrutura de poder ao redor deles já dizia. A ciência, nesse momento, não descobriu a hierarquia racial. Ela legitimou a hierarquia racial. Isso tem o nome. Não é má fé, necessariamente. É viés de confirmação elevado ao nível de teoria científica. E vale dizer, estamos falando de séculos atrás. O que nos interessa não é condenar Hume e Kant ao inferno filosófico. O que nos interessa é entender esse mecanismo. Porque esse mecanismo de transformar diferença em essência, em hierarquia, não ficou ali no século XVIII. Essas ideias tiveram consequências que repercutem até os dias de hoje. No século XIX, esse debate saiu dos rodapés filosóficos e entrou nos laboratórios e ficou mais sério. Surgiu o que ficou conhecido como racismo científico, a tentativa de usar métodos da ciência natural para provar que as raças humanas são grupos biologicamente distintos com capacidades inatas diferentes. Um dos métodos favoritos era medir crânios. Isso se chamava craniometria. A ideia era que o tamanho e a forma do crânio revelariam a capacidade intelectual de diferentes raças. As medições eram feitas com rigor, os dados eram reais, as conclusões eram fabricadas.
E aqui está a lição mais importante de epistemologia que esse episódio pode oferecer sobre teoria do conhecimento. A ideia, a lição importante é que dados sozinhos não produzem conclusões. Os dados por si só não produzem conclusões. Dados são interpretados. E a interpretação sempre passa por pressupostos, queiram esses pressupostos serem conscientes ou não. No campo científico, esse debate se polarizou de um jeito curioso. De um lado ficaram aqueles que ficaram conhecidos como splitters, os divisores. Esses acreditavam que era possível e necessário dividir a espécie humana em raças biologicamente distintas. Que as diferenças físicas visíveis refletiam diferenças internas, intelectuais, morais, comportamentais. Um exemplo notório é o livro The Bell Curve, publicado em 1994, que tentou argumentar que diferenças de QI entre grupos raciais tinham uma base genética. Do outro lado, os lumpers, os unificadores. Esses argumentavam, que a genética moderna mostrava exatamente o contrário, que a variação genética dentro de qualquer grupo criado por humanos é muito maior que a variação entre esses mesmos grupos, que não existem fronteiras genéticas claras que justifiquem o conceito de raça biológica. E a genética molecular, ao longo do século XX, foi dando razão consistente aos lumpers, aos unificadores. Quando os cientistas começaram a olhar não para os traços visíveis, como cor de pele, textura de cabelo, mas para o genoma completo, descobriram que somos todos incrivelmente parecidos. 2 seres humanos escolhidos ao acaso em qualquer parte do mundo compartilham mais de 99,9% do material genético. Essa variação toda que a gente vê, como é que fica? Acontece em uma fração minúscula do nosso código genético. E mais, a variação genética que existe segue padrões clínicos, graduais, contínuos, sem bordas nítidas. Exatamente como a gradação da cor da pele que a gente falou lá no início do episódio. Aqui cabe um parêntese curioso que explica algo que você até hoje usa sem saber exatamente a origem. Um método alemão, ou melhor, um médico alemão chamado Johann Friedrich Blumenbach, considerado o pai da antropologia moderna, publicou em 1795 uma classificação das variações humanas. E foi ele quem cunhou o termo caucasiano para descrever os europeus. Creio que você já deve ter ouvido falar em caucasianos, né? Caucasianos sendo os brancos, sendo os europeus. E por quê? O nome é caucasiano, né? Porque ele achava que as pessoas da região do Cáucaso, especificamente as georgianas, eram as mais belas do mundo. E concluiu que, portanto, o tipo humano original e mais perfeito deveria ter vindo dessa região, do Cáucaso. Por isso, caucasiano. Sim, a palavra caucasiano, que ainda hoje aparece em formulários médicos americanos como categoria racial, vem de um elogio à beleza das georgianas do século XVIII. Isso é o que acontece quando o gosto estético pessoal se disfarça de ciência. Blumenbach, ao menos, foi firme contra a ideia de que raças eram espécies distintas. A gente viu no episódio anterior, né, que tinha quem concluísse que as raças se tratavam de espécies distintas. Blumenbach defendia que toda a humanidade descende de uma origem comum, mas mesmo assim, ao criar categorias, alimentou um sistema de classificação que outros usariam de formas muito menos responsáveis. Já no século XIX, um debate central era entre monogenistas e poligenistas. Os monogenistas acreditavam que toda a humanidade descende de origem comum. Os poligenistas acreditavam que as diferentes raças teriam origens separadas. Seriam, na prática, espécies diferentes. Darwin, com sua teoria da evolução, resolveu esse debate.
Se todos os seres humanos compartilham um ancestral comum, como a evolução propõe, o poligenismo não faz sentido. Ele previu que essa disputa morreria silenciosamente com o avanço da biologia evolutiva. A disputa morreu, mas a ideia de raça não morreu. O que aconteceu é que o conceito de raça foi simplesmente reequipado. Em vez de espécies diferentes, passou-se a se falar em sub-raças dentro de uma mesma espécie, moldadas pela seleção natural e pela seleção sexual ao longo de milênios de isolamento geográfico. O mecanismo mudou, a hierarquia permaneceu. E então chegamos à eugenia, a proposta de melhorar a raça humana por meio da reprodução seletiva. Francis Galton, que era primo de Darwin, cunhou esse termo em 1883. A ideia era sedutora para quem queria acreditar nela. Se a evolução molda os seres vivos, por que não acelerar o processo, incentivando os mais aptos a se reproduzirem e impedindo os menos aptos de se reproduzirem? A eugenia negativa, a esterilização forçada de pessoas consideradas inferiores, virou política pública em vários estados americanos e foi referenciada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1927. O nazismo viria depois usar essa mesma lógica com consequências que o mundo conhece. Quando a ciência abdica da humildade e se coloca a serviço da hierarquia, ela deixa de ser ciência. É ideologia com jaleco. Então, chegamos ao presente. Chegamos ao presente. A ciência, ao longo do século XX, foi abandonando progressivamente a ideia de raça biológica. Em 1950, a Unesco publicou uma declaração oficial negando as bases biológicas da raça. Isso em 1950, tá? Em 1996, a Associação Americana de Antropólogos Físicos fez o mesmo. O projeto Genoma Humano, concluído no início dos anos 2000, confirmou que não existe uma fronteira genética que delimite raças. E, no entanto, raça continua existindo, continua operando, continua determinando quem passa por uma seleção de emprego, quem é abordado pela polícia, quem recebe qual tratamento médico, quem sente qual nível de pertencimento em certos espaços. Como isso é possível? Como um conceito sem sustentação e biológica tem tantas consequências materiais concretas? A resposta está numa distinção fundamental que filósofos e cientistas sociais desenvolveram. A distinção entre raça como realidade biológica e raça como realidade social. Quando dizemos que raça é uma construção social, não estamos dizendo que raça não existe. Estamos dizendo que ela não existe da maneira que se pensava, não como essência biológica inscrita no corpo. Ela existe de outra forma, como um sistema de categorização que organiza relações de poder, que distribui recursos, que atribui status. Pense no dinheiro. Dinheiro não existe na natureza. Nenhuma nota de 100 reais cresce em árvore. Mas dinheiro tem consequências absolutamente reais. Ele determina onde você mora, o que você come, como você é tratado. Dinheiro é uma construção social com efeitos materiais. Raça funciona de forma parecida. Ela foi construída historicamente e as construções históricas têm peso, têm inércia, têm consequências que não desaparecem só porque a teoria que a justificava foi refutada. Aliás, há uma frase da filósofa e quase que não sai, medievalista Geraldine Heng, que sintetiza isso muito bem. Raça não é uma substância, raça é uma relação. É a forma como sociedades organizam diferenças para distribuir poder de forma desigual. Mas há um perigo contemporâneo que merece atenção especial e que é mais sutil.
mesmo entre pessoas que rejeitam explicitamente o conceito de raça biológica, existe uma tendência de biologizar a cultura, de dizer coisas como aquele povo é assim por natureza, é cultural daquele povo agir dessa forma, como se cultura fosse hereditária da mesma forma que a genética é hereditária, como se comportamentos, valores e formas de organização social fossem inscritos no corpo e transmitidos de geração em geração de forma determinista. Isso é a ideologia racial sobrevivendo sem usar a palavra raça. E é o mesmo salto ilegítimo de diferença para a essência operando com uma nova roupagem. A raça pode mudar de nome. O mecanismo de transformar a diferença em destino permanece o mesmo. E isso nos traz uma pergunta que acho que vale a pena colocar diretamente para você que está ouvindo agora. Quando você vê alguém que é diferente de você, na cor da pele, no sotaque, na forma de se vestir, na origem, qual é o primeiro impulso? É de curiosidade? É de aproximação? Ou é algo que automaticamente cria distância, hierarquia, julgamento? Não estou perguntando para acusar ninguém. Estou perguntando porque é uma questão filosófica séria. De onde vêm nossos impulsos de classificar pessoas? Eles são apenas reflexo da história social que absorvemos? Ou há algo na cognição humana que naturalmente busca categorias e que precisa ser educado para não transformar categorias em hierarquias? Ao longo de toda essa série que estamos desenvolvendo sobre raça, uma pergunta ficou rondando e hoje está na hora de enfrentá-la diretamente. Por que a ideia de raça foi tão poderosa e continua sendo tão poderosa? Por que ela ressurgiu depois de cada refutação científica? Por que ela não morreu quando a ciência disse que não tem uma justificativa biológica para categorizar pessoas em raças? Por que ela sobrevive até hoje, mesmo que disfarçada? Mesmo que essa discriminação entre raças seja, em alguns países, como no caso do Brasil, invisível, silenciosa. A resposta não está apenas na política ou no interesse econômico, embora eles sejam parte crucial da história. A resposta está também em algo que é profundamente humano. Nós somos animais que buscam padrões. O cérebro humano é uma máquina de reconhecimento de padrões, e isso é uma vantagem evolutiva fantástica. Nos permitiu identificar predadores, prever estações, aprender com a experiência. Mas essa mesma capacidade tem um lado sombrio. Ela tende a criar categorias mesmo onde as fronteiras não estão claras. Tende a buscar essências onde existe apenas uma variação, uma gradação. Aristóteles chamava isso de buscar a essência das coisas. A pergunta, o que é X, em sua natureza mais profunda? O que é X? Qual é a essência de X? É uma das perguntas mais antigas da filosofia. E ela é poderosa. Mas ela pode se tornar perigosa quando aplicada a grupos humanos. Porque ela convida a concluir que grupos têm naturezas fixas. E naturezas fixas, em hierarquia, justificam um tratamento desigual. Existe um impulso que a gente precisa reconhecer em si mesmo. O impulso de transformar a diferença em sentido. De ver alguém que é diferente de você e concluir que essa diferença é definitiva, que define o que essa pessoa pode ser, que estabelece o limite para o que ela pode alcançar. A filosofia, e especificamente a filosofia como arte de viver, que é o que buscamos fazer aqui, propõe algo diferente. Propõe que a diferença seja encontrada com curiosidade, não com julgamento. Que a variação seja celebrada como riqueza da espécie, não hierarquizada como escala de valor. Franz Boas, o antropólogo alemão que foi um dos primeiros a desafiar o racismo científico de dentro da academia, mostrou que características que eram atribuídas à raça, como o tamanho do crânio, mudavam com o ambiente, com a nutrição, com as condições de vida. Ou seja, o que era entendido como fixo, né, o que parecia fixo, era na verdade maleável. O que parecia essência era na verdade contexto. O ser humano não é o que a biologia determina. O ser humano é o que a biologia possibilita.
E o que a cultura, a história e a escolha constroem juntos a isso. E talvez seja essa a ideia mais importante que essa série inteira sobre raça nos deixa até aqui. Não como uma conclusão política, embora tenha implicações políticas, mas como uma percepção filosófica. A percepção de que categorias são instrumentos. Categorias não são verdades. Que elas foram criadas e que podem ser questionadas. E que o ser humano é sempre mais do que a categoria onde alguém tentou colocá-lo. É mais do que a caixinha onde alguém disse que ele fazia parte dela. No primeiro episódio dessa série, a gente perguntou, né? Raça existe? No segundo, a gente falou sobre a distinção entre raça e etnia. No terceiro, como é que a ideia de raça foi construída. No quarto, como essa ideia viajou pelo mundo e encontrou outras formas de classificação. E hoje aqui a gente viu o que é que a biologia fala. E o que ela também nunca fala. O que é que ela jamais disse. O que é que ela refuta. Embora tenham falado em seu nome. O que eu estou aprendendo aqui, ao preparar essa série, é que a história da raça é também a história de um erro filosófico específico. O erro de tomar o contingente pelo necessário. O erro de tomar o histórico pelo natural. O erro de tomar a diferença pelo destino. Esse erro não foi cometido apenas por pessoas malévolas. Foi cometido por pessoas inteligentes, bem intencionadas, com instrumentos científicos solidificados, né? Sofisticados. Quase que não saía. E é por isso que esse erro, né, é tão importante de entender. Não para diminuir esses pensadores, mas para entender o mecanismo. Por que esse mecanismo ainda está em ação? Porque a ideia de raça ainda está em ação e ainda tem consequências muito reais. Sempre que você vir alguém transformar uma diferença em essência, seja sobre raça, seja sobre gênero, seja sobre classe, seja sobre qualquer coisa, a filosofia lhe oferece uma ferramenta. A pergunta: como você sabe que isso é uma essência e não uma construção? Que evidências sustentam essa conclusão? Que interesses ela serve? Questionar não é desestabilizar. É o gesto mais honesto que o pensamento pode fazer. A filosofia não resolve todas as perguntas. Muita coisa ainda está em discussão, né? Mas ela nos ensina quais perguntas não podemos parar de fazer. Quais perguntas são importantes de estarem sendo discutidas naquele momento. Obrigado por estar até aqui, por pensar junto, por não aceitar respostas fáceis, né? E se esse episódio te moveu de alguma forma, compartilha com alguém que possa também vir a gostar. Com alguém com quem você discorda também, tá? Vai que sirva para essa pessoa refletir também. Com alguém que está nessa mesma busca que você. Esse é o tipo de conversa que o mundo precisa ter, né? Até o nosso próximo episódio. Se cuida.